Bom dia a todos, a paz do Senhor, queridos irmãos. Graças a Deus por mais este momento que iremos refletir sobre a palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical desta manhã. Estamos na lição de número 9 da nossa revista Lições Bíblicas, que fala sobre a igreja e o seu testemunho. E o tema da nossa lição de hoje é a corrupção dos últimos dias. Mas, antes de mais nada, vamos orar e apresentar ao Senhor as nossas vidas nesta manhã. Grandioso Deus e Pai que está no céu, nós te louvamos nesta manhã e te damos graças, Senhor, por este momento de estarmos novamente juntos, Senhor, para lermos e aprendermos a Tua palavra. Refletirmos, Senhor Jesus, nesta manhã, sobre mais este assunto tão importante, Pai querido. Nós te apresentamos e te agradecemos, em nome de Jesus, graças a Deus. Lição 9, ela trata da corrupção dos últimos dias. O texto áureo, que diz assim, está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. A verdade prática diz que o ensino da palavra de Deus de modo cuidadoso pode evitar que a corrupção domine os corações dos salvos. Graças a Deus. Então, na sequência de estudos da segunda carta de Paulo a Timóteo, nós estaremos hoje analisando o seu terceiro capítulo. E a leitura bíblica que nós vamos fazer agora está no capítulo 3 de 2 Timóteo, versos 1 a 4 e os versos 14 a 16. Vamos ler juntos a palavra nesta manhã. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja Deus por esta lição maravilhosa que nós estaremos juntos meditando. Então, a nossa lição de hoje ela vem descrevendo a corrupção dos últimos dias. E alguns dos objetivos que nós vamos tentar apontar, alcançar, um deles é as características desses tempos trabalhosos. Mas que tempos trabalhosos são esses, da qual o apóstolo fala nessa manhã? Então, depois de Paulo ter dado orientações a Timóteo, na lição que nós já vimos anteriormente, né, sobre a necessidade de manter o bom ânimo para não permitir que a sua fé fosse abalada, pois nós sabemos que muitas heresias estavam perturbando a vida dos crentes naquele lugar, né, naquele momento. E a nossa introdução ela vem falando sobre isso. Deus criou o homem bom e perfeito, mas ele pecou. Como resultado da queda veio a morte e toda a sorte de corrupção. Na lição de hoje estudaremos a respeito dos pecados dos últimos dias. Sabemos que, infelizmente, a humanidade afastada de Deus vem a cada dia se tornando mais e mais corrupta. Então, estes últimos tempos não são exclusivamente
os dias imediatamente anteriores à vinda de Cristo, ao arrebatamento da igreja, né? Mas nós sabemos que a era iniciada a partir do aparecimento de Cristo, e hoje nós podemos dizer que nós estamos vivendo os últimos dias. Como fala o comentarista da lição, no tópico 1, no subtópico, os últimos dias. Paulo inicia esse capítulo falando a respeito da extrema corrupção dos últimos dias. O termo últimos dias não se refere somente ao fim dos tempos escatológicos, mas faz referência ao ataque gnóstico sobre a igreja. Então, o apóstolo mostra a Timóteo o grande desafio que é permanecer fiel ao Senhor em tempos difíceis, quando os falsos mestres parecem se multiplicar. Então, aqui, a partir desse momento e neste tópico da lição, basicamente falando sobre os últimos dias, que é o nosso primeiro objetivo, características dos últimos dias, neste tópico, então, Paulo, ele fala sobre e ele dá algumas características sobre os homens que vivem sem Deus nestes últimos dias. Ele faz uma lista com as características dos falsos mestres, né? Que são homens sem Deus, homens que possuem essas características que nós vamos agora destacar, algumas delas, né? E já inicia o capítulo 3 falando sobre essas características. E a primeira característica que ele relata para nós, no capítulo 3, né, a partir do verso 2, são amantes de si mesmos. São homens que buscam os seus próprios interesses. Paulo apresenta uma lista desses pecados que tem as suas raízes no amor próprio, né? Algumas pessoas e alguns hoje ensinam que a falta de amor a si mesmo é a raiz do pecado, né? Porém, quando a gente lê a palavra do Senhor, nós vamos relatar e vamos entender que é especificamente o contrário, não é? Então, são homens que valorizam em primeiro lugar a si mesmo em detrimento à obra do Senhor. Eles não têm amor, pois o verdadeiro amor não busca os seus interesses. E como a gente leu aqui, né, são homens amantes de si mesmos. A gente lê e a gente entende que esses tempos trabalhosos, os homens eles vão ser amantes de si mesmo, né? São homens que buscam muito mais o seu próprio benefício do que os benefícios do Senhor para a igreja, né? Para o próximo. Então, essa é a primeira característica que a gente vê aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, homens amantes de si mesmo. A segunda característica que nós vemos aí, avarentos, são amantes do dinheiro, são aqueles que buscam no fruto do dinheiro o egoísmo que eles têm para que não possam estar então amando outra coisa a não ser sua própria riqueza. Hoje há falsos obreiros, o comentarista ele comenta na nossa revista aqui, que há falsos obreiros que só pregam ou fazem a obra de Deus esperando receber bens materiais. 1 Timóteo 6,10 fala sobre isso. Se você puder, se você leu a referência que está dando para nós no subtópico da nossa lição, esses são os homens avarentos, né, que buscam o seu próprio, que tem aquele amor ao dinheiro. São homens que presunçosos, são homens egoístas, digamos assim, que não visam outra coisa além de amar e ser amantes do seu próprio dinheiro, entendeu? E o terceiro que a gente vê aqui são homens presunçosos e soberbos. A revista diz para nós, nesse comentário, diz assim, são homens cheios de orgulho, de arrogância, que se julgam superiores aos outros. Sabemos que Deus abomina a altivez e que a soberba precede a ruína.
Provérbios 6, 16 e 17 fala basicamente sobre isso, que a soberba, ela antecede a ruína do homem. Então, precisamos e aprendemos que na palavra do Senhor, a nossa referência sendo a Bíblia Sagrada, ela diz que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Então, sermos egoístas, sermos soberbos, altivos na nossa maneira de ser, é uma das características dos homens que estão hoje sendo estudados por nós nessa palavra. São características nessa manhã sobre os tempos trabalhosos das pessoas desse tempo, né? Dos homens que vivem hoje praticando e prevalecendo em si mesmo em detrimento da obra do Senhor. São presunçosos, soberbos, cheios de orgulho, de arrogância, que se julgam superiores aos outros. E o quarto item que a gente fala aqui, blasfemos. Sabemos que a blasfêmia, ela é uma ofensa a Deus, né? A ofensa verbal a Deus. Porém, ela não se limita só às palavras, como explica a nossa revista aqui. Jesus ensinou que para a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. Então, são homens que blasfemam, que se negam a aceitar Deus como sua referência principal. E nós sabemos que é um estudo muito complicado, né? Porque tem muita gente que não sabe o que é blasfemar, principalmente contra o Espírito Santo. Mas quando a gente lê Mateus capítulo 12, verso 31, nós vamos aprender lá que não há perdão para aquele que blasfema contra a santidade de Deus, contra o seu Santo Espírito. Amém? A quinta característica que a gente lê aí, desobedientes a pais e mães e ingratos. Então, são péssimos exemplos para a família, pois não honram seus pais e mães. E a gente pode observar na nossa sociedade hoje inúmeros casos, não é? De pais e filhos, mães e filhos que não se entendem, que totalmente se agridem, que já não existe o respeito familiar em muitos lares, né? Porém, nós sabemos que essa é uma das características dos tempos trabalhosos, do qual Paulo fala a Timóteo e ele orienta para que ele venha tomar cuidado, percebendo, aprendendo sobre essa questão. Desobedientes a pais e mães, aí vem a continuação, são ingratos com Deus, são ingratos com os pais, são ingratos com os amigos, são ingratos com a igreja e com todo o ministério. São homens desobedientes a pais e mães, profanos e sem afeto natural. Homens que não sabem amar, por isso não respeitam as coisas sagradas, sem afeto natural. Nos últimos dias, nós temos que estar atento para isso. Nós, cristãos, devemos estar dispostos a enfrentar, a rejeitar essa característica. Devemos entender que nós precisamos agir com piedade, né? A falta de afeto, a falta de amor, ela tem sido uma característica prevista na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então o apóstolo fala sobre isso, né? Que nos últimos dias Satanás, ele irá promover uma grande destruição na família. Nós já estamos, infelizmente, vendo isso acontecer. Os filhos desobedientes a pais, os homens e as mulheres desobedientes aos seus pais e suas mães, e ambos não se tendo afeto natural, né? Uma falta de união no meio familiar, e muitas das vezes é separação no meio da família por conta justamente da falta de amor. Nós sabemos que o amor, ele constrói,
né? O amor é o vínculo, né, que tem que existir no meio da família. E se não existe o afeto natural, né, que se não se buscar isso através do amor, com certeza haverá destruição, haverá problemas, haverá conflitos no meio familiar. É mais uma característica que Paulo fala aqui. E são homens que não sabem amar, por isso não respeitam as coisas sagradas, profanos e sem afeto natural. E a outra característica também que ele traz para nós aí, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e cruéis. Nunca estão dispostos a perdoar e se reconciliarem. Cometem o crime de calúnia. Nas igrejas, esse crime é ignorado. Raramente se pune um caluniador. Não sabem conter-se, não têm autocontrole nem domínio próprio. São pessoas impiedosas, desumanas. Então, esse momento, os homens e mulheres, né, que a gente fala e que a gente lê aqui, irreconciliáveis. A falta de perdão, a falta de conciliação no meio da família e muitas das vezes, né, entre os que já professam a fé. Nós precisamos entender isso, que os falsos mestres, a gente já aprendeu isso na lição, eram homens que tinham o conhecimento da lei, mas que usavam isso para que pudessem estar enganando, para poderem usurpar no meio dos cristãos e usando da palavra de Deus, o que era pior, né? Então, aí aqui a gente vem o segundo, número 2, subtópico do tópico 1, falsa aparência. Quando a gente lê o verso 5 do 2 Timóteo, que diz assim, ó, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Qual é o conselho que Paulo dá a Timóteo sobre esses falsos que se aproximam? Diz aqui o comentarista da nossa lição, muitos vão à igreja, têm o linguajar de crente, se vestem como crentes, porém suas atitudes não condizem com a palavra de Deus. Paulo adverte quanto a estes que querem viver apenas de aparência, enganando e sendo enganados. Porém, haverá um dia em que eles terão que prestar contas ao Senhor. Estes podem enganar a liderança e os crentes, mas jamais enganam a Deus. Temos que entender, o Senhor Deus, ele conhece aqueles que são seus, né? Então, Paulo aqui descreve essas características malévolas, malignas dos dias trabalhosos. Nós hoje vivemos os últimos dias, os tempos trabalhosos do qual Paulo falou na sua palavra, na sua carta para Timóteo, né? Então, temos que entender que esse aí, que quando Paulo diz assim, afasta-te, né? Que ele deve se afastar desse tipo de pessoas. Só que a gente tem que entender, afastar-se do pecado, mas não do pecador, né? Precisamos evangelizar, precisamos falar a verdade. Então, não condizer com o pecado, mas amar o pecador e falar da palavra para que ele venha a ser liberto. Há que se colocar essa observação aqui nesse momento. Então, o primeiro tópico da nossa lição, com certeza todos leram, entenderam, não são só essas características, né? Nós vimos que nós paramos aqui, caluniadores, incontinentes e cruéis, certo? Aí a gente vê aqui, ó, sem amor para com os bons. E o verso 4 de 2 Timóteo capítulo 3, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Temos que entender que nesses últimos dias temos que nos afastar da corrupção, principalmente a corrupção do gênero humano.
Nós, cristãos, temos que exalar o bom perfume de Cristo através das nossas atitudes, através da nossa idoneidade cristã, através da nossa verdade, da verdade que o Evangelho trouxe para a nossa vida, nos libertando. Então, que nenhuma dessas características, possa existir no meio da igreja do Senhor. São características, essas características que a gente leu aqui, são características dos falsos mestres, homens amantes de si mesmos, certo? Que nós possamos, em nome de Jesus, resistir e darmos bons exemplos das nossas atitudes. O tópico 2 vem falando sobre Paulo, que foi um exemplo de obreiro em tempos difíceis. Sabemos que não está sendo fácil ser cristão na terra nestes últimos dias, nos dias e nos tempos trabalhosos. Um obreiro exemplar. Quando a gente lê 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10, que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições. Verso 11. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Neste momento aqui, a gente vê que Paulo relembra a Timóteo de como ele deve viver, Apesar de ter dado as características daqueles que se recusam ao Evangelho, Paulo diz, nesse momento aqui, ele lembra a Timóteo de que ele viveu, de que ele aprendeu o que era bom, Quando a gente lê esse verso, a gente entende isso aqui no verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Como quem diz assim, tu já conheces, tu estás no caminho, não é? Modo de viver. Muitos exortam, ensinam e pregam com muita desenvoltura, todavia, na prática, não vivem aquilo que transmitem nos púlpitos. Paulo não somente ensinava, mas sua vida era um testemunho vivo do poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Com toda a autoridade ele podia afirmar. Filipenses 3,17, que diz: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Modo de viver. A gente tem que entender o nosso modo de viver, a nossa atitude, ela fala muito mais do que se a gente abrir a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra da verdade, mas não adianta eu abrir a Bíblia, não adianta eu ler 10, 15 vezes a Bíblia e eu não viver o que eu estou lendo. Portanto, é o modo de viver que vai fazer toda a diferença. Paulo fez a diferença no meio daquele povo e no tempo em que ele viveu. Por quê? Porque ele fazia com o seu testemunho, E o número 3 do nosso segundo tópico, intenção, fé, longanimidade e amor. A intenção de Paulo não era se promover, mas promover o Evangelho de Cristo. Seu desejo era ganhar almas para Cristo. Ele era um homem de fé, por isso pôde suportar todos os embates, combates e sofrimentos porque passou durante seu ministério. A fé nos faz vencer os embates do ministério. Então, o líder, ele precisa cultivar esse dom, especialmente o dom do amor, especialmente o amor. Podemos entender e ter isso na nossa lembrança. Na sua epístola de 1 Coríntios, ele dedica o capítulo 13 inteiro para falar a respeito da suprema excelência do amor. A gente pode entender que, igualmente como Paulo, Malaquias também ele viveu em um contexto hostil no momento em que ele teve a sua experiência ali, Era um momento hostil quanto aos valores do Senhor.
Mas a vida daquele profeta foi, através da vida dele, ele foi capaz de demonstrar que Deus, acima de tudo, acima de qualquer coisa, Deus ele amou e amava aquele povo, né? Porque Malaquias, ele nunca tentou dissimular. Ele falava a verdade, né? E ele falava da profundidade do amor com que Deus, com que Cristo tinha por aquele povo, né? E ele fez isso sempre com muita honra, né? Com muita obediência, tá? Então, tudo isso a gente pode crer uma coisa, que nós precisamos desenvolver em nós o dom do amor. Porque sem amar, sem promover o amor, nós não vamos conseguir chegar a ver um dia a face do Senhor. Amém? Esse tópico 2, ele falou de Paulo, que foi um grande exemplo de obreiro em tempos difíceis. Talvez você possa dizer, eu estou vivendo um tempo difícil. E você é obreiro, nós somos obreiros da casa do Senhor. Mas eu quero lhe dizer que, como obreiros do Senhor, como amigos de Jesus Cristo, nós precisamos primar, nós precisamos priorizar na nossa vida o desenvolvimento do amor. Amor esse que só Jesus traz para a nossa vida, para o nosso coração. Amém, irmãos? Então, o capítulo 13 de 1 Coríntios fala sobre isso. E aí a gente chega lá no terceiro subtópico, no terceiro tópico, melhor dizendo, que fala sobre o ensino da palavra de Deus em tempos difíceis. A gente lê que toda a escritura divinamente inspirada, ela serve para muitas coisas, né? Ela é autoridade. A palavra do Senhor, ela é autoridade na vida de todo aquele que lê e a pratica, certo? Então, o termo escritura, ele fala justamente sobre isso. Se refere à palavra do Senhor. E a gente inicia assim no número 1, o valor do ensino bíblico. Na atualidade, é imprescindível que os líderes invistam recursos e tempo no ensino da palavra de Deus. Somente o ensino bíblico ortodoxo conduz o homem à santidade e à santificação. O ensino da palavra de Deus é a instrução que leva o homem a viver de modo justo e digno. Nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, necessitamos de líderes dedicados ao estudo e ensino das Sagradas Escrituras. Quando a gente lê a palavra do Senhor, nós vemos que ela nos dá instrução para nós podermos prosseguir, né? E o número 2, nesse tempo difícil em que nós estamos vivendo, nós precisamos dessa palavra para a nossa orientação, para o nosso alicerce, para o nosso crescimento. E aí, é através da palavra que nós somos libertos, que nós somos livres. Não podemos negligenciar. O obreiro, ele não pode, o cristão, ele não pode negligenciar o estudo da palavra, pois é ela que vai nos manter firmes, de pé, para os dias e os tempos trabalhosos os quais nós já estamos vivendo. Nunca foi tão difícil ser cristão como está sendo hoje. A corrupção do gênero humano está muito grande. Nós vemos homens realmente, pessoas que não querem entender que Jesus Cristo é o único caminho. Que através da palavra do Senhor, nós vamos estar preparados para os dias maus que sobrevirão, né? E que a gente pode até dizer assim, já existem, já estão acontecendo os tempos trabalhosos, combatendo o espírito do anticristo com a palavra de Deus. E o subtópico 2 do tópico 3 da nossa revista diz que vivemos tempos difíceis, porém sabemos que o anticristo ainda não está no mundo, mas muitos de seus seguidores já se encontram em plena atividade, inclusive realizando sua obra satânica de oposição a Cristo e a sua igreja. Assevera-nos a Bíblia acerca disso,
Irmãos, em 1 João, capítulo 2, e o verso 18, filhinhos, e já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo. Observe então aqui alguns dos instrumentos utilizados por Satanás nesses últimos dias contra o rebanho do Senhor. É um alerta, né, que a gente lê aqui em 1 João, o alerta sobre que nós já estamos próximos da última hora. E aí, quais são esses dias? Quais são essas características que a gente vai ver aqui? Essa relação. O relativismo e as leis infames. O relativismo moral domina o pensamento na atualidade, em nome de um falso pluralismo e do respeito às diferenças. O diabo vem convencendo as pessoas de que nada é errado, tudo é relativo. E a gente ouve muito isso, não é? Nestes últimos dias, né? Ah, nada a ver. Vamos amar as diferenças. É como a gente já explicou, nós vamos nos afastar do pecado. Amar o pecador? Sim. Amar o pecado? Não. Deus, ele não ama o pecado. Deus, ele rejeita o pecado. Mas ele ama o pecador. Todo aquele que se aproxima de Deus, né? Crendo que ele existe, precisa crer que ele existe, ele é galardoador dos que o buscam. Para nos libertar do pecado, nós vamos buscar o Senhor, ele nos liberta e nós vamos o seguir e com certeza vamos ser galardoados. Amém? Então o relativismo ele existe hoje, ele está em evidência, muito em evidência. E também leis infames, são leis que criminalizam e prevêem a prisão daqueles que usam textos da Bíblia para falar contra o homossexualismo, leis que querem legalizar o uso de drogas e a prática do aborto. Claro, nós vamos entender que a lei ela é para ser cumprida, não é? Porém, nós temos que entender uma coisa. Nós vamos usar os textos da Bíblia Sagrada para promover o amor, para promover a liberdade, jamais para aprisionar, jamais para manipular ninguém. A Bíblia Sagrada, o Senhor deixou para nós, para que nós possamos fazer uso dela em favor, para fazermos uso dela, para que nós possamos crescer, para que possamos nos libertar. Só que muitos usam e estão abusando disso, falando que nós somos errados, porque a Bíblia Sagrada ela foi escrita de um jeito. Há quem ainda queira mudar, modificar textos da Bíblia. E nós sabemos, a palavra de Deus ela nos adverte que dela não se pode tirar nem acrescentar, nem sequer um tio, né? Nem um tiozinho, naquele sinalzinho lá. Tem que ser, e ela é do jeito que ela é. Ela não pode ser modificada, certo? Então, são leis que vêm para legalizar e para transformar a palavra de Deus em que seja a palavra errada e a lei certa. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é inerrante, ela não contém erros, ela é verdadeira e nós temos que seguir essa palavra. A palavra de Deus e seus referenciais éticos. As leis de muitos países favorecem a imoralidade e a falta de ética na sociedade. Muitas delas são estabelecidas sob a égide de filosofias materialistas, relativistas e pluralistas. A palavra de Deus, todavia, traz em seu âmago referenciais éticos e morais para a plena felicidade, olha lá, das famílias em qualquer civilização. Os que rejeitam esses referenciais ficarão perdidos, inseguros, sem rumo, sem orientação. O resultado disso, então, é o quê? É a tragédia moral, né, que vem se abatendo especialmente sobre a família e sobre a sociedade como um todo. Quando eu não atento para a palavra, quando eu não obedeço às leis da palavra, quando eu não
observa o que é certo e o que é errado, porque ela nos mostra o que é certo e o que é errado, aí acontece então o que nós estamos vendo hoje acontecer, né? A desorientação social, o rumo está sendo pervertido por uma corrupção moral, social, sem precedentes. Sendo que a gente sabe que o ensino da palavra de Deus, ela tem o valor de combater o espírito do anticristo e promover os referenciais éticos do reino de Deus. O que nós precisamos, com certeza, jamais esquecermos. Nós poderíamos fazer aqui uma aula de 3 horas, mas se nós não entendermos que essa é a verdade, o nosso estudo seria em vão, certo? Vivemos tempos difíceis, por isso precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Ela é um guia seguro para conduzir o crente neste mundo de trevas morais e espirituais. A Igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas que são sal da terra e luz do mundo. Portanto, sejamos exemplo para esta sociedade pós-moderna. Através das Escrituras, nós vamos ser perfeitamente instruídos para toda boa obra. É como conclui o capítulo 3, esse versículo fala no versículo 16, que ela serve para redarguir, ensinar, corrigir e instruir em justiça, né? Elas são meios de santificação, são meio de aperfeiçoamento dos santos e, portanto, um instrumento indispensável para todos quantos querem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E ao último estágio, digamos assim, da santificação, ao último estágio que nós podemos chegar, que é ao estágio da salvação. Nós vamos passar estamos passando por vários processos, mas para chegarmos à salvação, nós precisamos fazer uso e precisamos agir de acordo com a palavra de Deus. Rejeitar qualquer uma dessas características que falam sobre o homem dos tempos difíceis, né? O homem corrupto. Vamos ler com muita calma 2 Timóteo 3, 1, 4 e estudar cada um dessas características para estarmos alertas. E é na palavra do Senhor que nós vamos encontrar o fundamento básico. Obrigada, Senhor, por este momento que passamos, Senhor, lendo e estudando um pouquinho mais da Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã. Abençoa cada aluno, a cada professor, a cada membro da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos. A paz do Senhor.